Dentro do desafio que foi lançado para nós dois, eu acho que ele cumpriu perfeitamente assim, o propósito e até foi além. Fez uma belíssima conferência sobre o corpo. Nos deu a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho que ele fez, né, sobre as relações de gênero. E, assim, depois de uma fala dessa, fica quase nada para eu falar. O meu trabalho hoje vai ser pensar, aliás, compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho pensado sobre o corpo dentro de um objeto bem específico, que é uma pesquisa que eu tenho feito em Feira de Santana, com jornais, o periódico Folha do Norte, com a publicação ainda vigente em Feira de Santana, e no qual eu encontrei na década, os números publicados na década de 20 e 30, final de 20 e início de 30, uma coluna publicada por mulheres. Uma coluna que recebeu vários nomes ao longo de sua história. Ela foi apresentada durante 6 anos. Vamos acender a luz, né? Porque a imagem está péssima. Eu já recortei um conjunto de aproximadamente 200 escritos femininos, escritos de professores. Então eu quero começar minha fala apresentando um texto que não é meu. Eu gostaria de ler para vocês. Eu peço paciência. Não é longo, não é curto. Foi na década de 1930, em abril, e nesse momento a coluna se chamava Perfil Alá. Ela baixa, não sei lembrei ontem, Lígia falando, quando forem aos jornais... Alana. Impressão e fantasia, asas leves, Mareuí, a um jardim da Rua Barão, onde cultivam odoríferas angélicas. E lá busquei, de binóculo, uma angélica morena, o que é raro, a qual um riso encantador brilhava na corola perfumada. E numa pose graciosa, erguia na haste a mimosa e perfumada flor do seu corpinho de mulher. E aquela florzinha de perfume doce e sutil penetrou-me nos olhos, e contemplei o seu original encanto, crendo, mais uma vez, no profundo segredo da natureza. Prendeu-me o moreno daquela angélica, a corola aromal de sua boquinha, onde sorriu o orvalho, alegremente, acariciando e auscultando-a em manhã de maio, destaca em seu redor estonteante dentre as outras angélicas que ela tornou. E a sua inteligência e a viveza de flor fogem medrosas do travesso colibri que a procura auscultar e roubar o perfume encantador. O seu corpinho é leve como a asa de libélula, e o seu andar caricioso de volteio de pernas busca-nos no jardim precioso em que vive a lenda angélica morena, raríssima flor de beleza, perfume, encanto, inteligência e graça. Os seus olhitos negros, de fúlgidos raios, ocultam segredos para os, entre aspas, poetas das flores e dos astros. Em tempos idos, habitou em jardins baianos. É filha da feira, mas muito perto dela hoje, embalsama um dos jardins da Rua Baroa. Foi uma das candidatas à flor feirense, que muito votada foi e continua a ser pelos que admiram o belo. Sorridente, vejo-a passar todas as manhãs num conjunto de flores, deixando o ambiente impregnado de perfume. Um pouco orgulhosa da sua beleza, deixa-nos uma impressão de vaidosa. Creio sim, vaidosa, orgulhosa dos seus encantos, da sua beleza. Lá nas jarras floridas que ornam os salões da escola normal, procurem a linda Angélica Morena, que prende e fascina. Rui e Germano descobriram a mina de madeira. Entre aspas, Angélica Morena, é tua flor, tem encanto, beleza e calor. Se vive, tens nobreza. Se vegetas, és amor. Assina Binóculo.
Então esse foi um dos primeiros textos publicados, que nós encontramos publicados nessa coluna, que começou a ser publicado em 1930 e foi até 1936. Eram escritos de professorandas, né, estudantes normalistas, que estavam já no seu último ano de estudo para se formar professora, e aí surgiu essa ideia entre as professorandas de publicarem perfis. Então eu escolhia uma colega, convidava e pedia que ela escrevesse algo sobre mim. É interessante você, mas é interessante que você brinque, porque nós sentimos um tom tão gostoso, tão interessante nos escritos dela sobre as outras, que nós ficamos nessa dúvida. Meu Deus, que tipo de sentimento, de relacionamento havia entre essas meninas, essas mulheres, que elas escrevem assim umas das outras, né? Então, alguns já suscitaram essa ideia de que talvez houvesse entre elas, entre algumas delas, um sentimento, né, que fosse além da pura e simples amizade, que houvesse um outro tipo de relacionamento sexo-afetivo. Não sei, não temos ainda elementos para afirmar isso ou qualquer outra coisa. Mas também não podemos descartar essa possibilidade. Né? Então a Escola Normal de Feira de Santana, ela foi inaugurada em junho de 1927 e se tornou ao longo de sua existência um centro de formação de professores, principalmente professoras, que atendia as necessidades locais de profissionais de educação, bem como de todo o interior da Bahia. Então, assim, foi bom que o professor Kleber fez uma fala geral sobre a questão do corpo, a construção do corpo, né, a disciplinarização do corpo, porque minha fala ela vai bem específica acerca de um local também específico de modelagem dos corpos, que é a escola, né? Nessa década de 1930 é uma coisa interessante. No Brasil, nós vemos assim, quando vamos estudar a história do Brasil, é um momento específico, muito interessante, das lutas sociais através da educação. Então a educação é a bandeira que todos erguem, que une todos, embora haja diferenças políticas, diferenças partidárias e tantas outras diferenças, mas todo mundo levanta a bandeira da educação. A educação é o único meio capaz de levar o Brasil a sair da ignorância e entrar no caminho do progresso e etc e tal. Então, esse é o momento em que tanto a escola, os professores vão se formar nessas escolas pensando também em ser multiplicadores dessa formação. Então eles passam pela escola normal e são ali forjados para ter um corpo que está, eu coloco assim no meu texto, entre corpos e ofícios, porque o corpo vai ser modelado de acordo com os ditames do que esse corpo vai fazer, qual é o lugar e qual é o papel desse corpo na sociedade. Então na Escola Normal de Feira de Santana, a maioria do público atendido, formado, era de mulheres. Havia homens, sim, mas era um número muito pequeno. E havia separação desses alunos por gênero. Então, não ficavam na mesma sala aluno e aluna. Eles eram separados, né? E quando estavam circunstancialmente na mesma sala, eles ficavam em locais diferentes da sala. E eles não podiam se comunicar, né? Não podiam se comunicar entre si. Inclusive, era passível de disciplina, de punição, se fosse o caso de serem flagrados em comunicação entre eles. Então, é uma coisa interessante que nesse mesmo contexto, na década de 30, enquanto a escola é um local privilegiado para forjar corpos, né, outros locais também vão estar vivenciando esse mesmo processo em outras circunstâncias, claro. Aí, por exemplo, nos jornais onde eram publicados esses perfis femininos de normalistas, também eram publicados as campanhas publicitárias. E as campanhas publicitárias de remédio, de produtos de beleza, eles são assim, um demonstrativo de que essa disciplinarização dos corpos, essa higienização, modernização dos corpos, ela tem uma amplitude muito grande, muito interessante. Então, assim, a professora e o professor que estão sendo preparados para exercer essa profissão, entre aspas, eles vão se dirigir a um lugar específico, a um locus específico do Brasil. Então, há aqui uma oposição geográfica entre litoral e sertão. Os professores estão sendo preparados para iluminar o sertão com o saber, com a educação, com o farol, a luz do saber, né?
esse sertão onde está o sertanejo, que é o ignorante, o cego, e que é aquele protótipo do Monteiro Lobato Jeca Tatu, preguiçoso, relaxado, sabe? Esses meninos que estão assim, ó, desviados, sem ânimo, doentes, contaminados por verminoses, né? Então, assim, esses corpos precisam passar por uma ação educadora, higienizadora, modernizadora, para se adequar a esse novo momento da história brasileira. Então, faz parte disso não só a educação escolarizada, onde o indivíduo vai entrar em contato com o saber da linguagem escrita, leitura escrita, mas também de uma higienização, de uma presença. É uma mensagem muito forte. Né? Nesse mesmo jornal onde se publicam os perfis das mulheres, das professoras normalistas, que são perfis escritos por elas, olha essa referência importante, porque o corpo feminino até então, se a gente pensar, por exemplo, a sociedade feirense, que é uma sociedade onde o feminino é muito presente, mas é muito rasurado, né? É uma cidade que tem nome feminino, é nome de mulher, nome de uma santa, Feira de Santana, tem nomes de personagens históricos importantes nas suas ruas e etc., mas onde as mulheres não tinham tanta visibilidade, hoje nós estamos brigando para ter, né? Essas mulheres começam a ocupar um espaço que é um espaço masculinizado e por excelência do masculino, que é o espaço de escrever, de ser autor e de ser também publicado, né? Então elas semanalmente publicam seus escritos nesse jornal de circulação regional. É interessante a gente pensar o seguinte, que elas escreviam provavelmente muito mais para si mesmo, para o seu público, né? Porque o público leitor é um público restrito na década de 30 no Brasil, daí as grandes campanhas para combater o analfabetismo, né? Mas também é um privilégio que escrevam mulheres e sejam publicadas e que assumam isso, essa publicação enquanto mulheres. Se os primeiros escritos eram assinados por Binóculo, que é um codinome, depois elas vão assinar os seus escritos. E criavam legendas, criavam brincadeiras para serem identificados, tipo o que é, escreviam de trás para frente os seus nomes na hora de assinar, mas na publicação seguinte, aí elas se identificavam, né? Fulana de tal escreveu sobre mim, ou eu escrevi sobre fulano de tal, e aí você vai juntando as pecinhas, né? Interessante que nesses mesmos jornais onde eram publicados os perfis e a publicidade dos produtos de beleza, dos produtos de higiene, dos remédios, também se publicava sobre as atividades de educação física. Muito interessante o apelo dos esportes para essa modelagem dos corpos, né? Então, principalmente os esportes importados. É o futebol, o basquetebol, tudo escrito assim em inglês.